Capítulo 9 Deuses e outros antepassados. Nunca saberemos o nome, se é que ele teve algum, do hominídeo cujo chip foi usado por Nima na mistura genética para criar o operário dos deuses. Com repetidas tentativas e erros, mais do que um hominídeo foi usado. Mas sabemos, em razão de descobertas adicionais de tabuletas cuneiformes, qual essência divina ou linhagem foi usada no processo. Isso importa? Talvez não muito, em vista dos outros variados antepassados genéticos e genealógicos que o homem na Terra teve no decorrer do tempo. Mas, se alguns genes nunca morrem, então o assunto é de interesse, pelo menos pelo aspecto. E se uma vez que os registros da humanidade, logo a partir dos começos bíblicos, não são uma odisseia feliz. Trata-se de um conto mais avassalador que qualquer peça concebida por um Shakespeare ou um Homero. Uma criação maravilhosa, o Adão é realmente moldado para ser um servo. Estabelecido em um Éden abundante, sua estada é interrompida por uma desobediência a Deus. Capaz de procriar, Adão é predestinado a ganhar a vida com dificuldade por meio do solo ressecado, e Eva é condenada a dar à luz em agonia. Eles têm 2 filhos, e há 4 humanos na terra. Então Caim, um lavrador, com ciúmes de Abel, um pastor, mata o irmão, reduzindo a humanidade a 3. Servidão, desobediência e fratricídio são partes da nossa constituição genética porque somos, em geral, herdeiros do DNA do reino animal da Terra ou porque a linhagem selecionada pelos Anunnakis, os genes alienígenas, foi a de um jovem rebelde que incitou seus companheiros de tripulação a assassinar Eliú. Enquanto em alguns textos, incluindo referências à criação do homem no épico da criação, o Deus cujo sangue foi utilizado é morto por ser o líder dos rebeldes, outras versões do Atrasis explicam a escolha por causa do fato de o Deus possuir o termo correto, traduzido como essência da vida ou personalidade geneticamente falando. Em partes que não estão totalmente desaparecidas, os sinais cuneiformes que fornecem seu nome eram lidos, em acadiano, como Veila. Uma nova tabuleta descoberta nos anos 1990, em Sipar, por arqueólogos iraquianos, chama-o claramente de Ala, em acadiano, e Nagar, em sumério, um nome epíteto que significa artesão do metal, de modo mais específico, o cobre. Isso poderia sugerir uma escolha deliberada, em vez de mera punição, diante do fato de que o termo Nashash, serpente conhecedora dos segredos do conto do Jardim do Éden da Bíblia, deriva do mesmo verbo raiz que Neshoshet, que significa cobre em hebraico. O fato de Nagar e sua esposa Alatum estarem listados entre os deuses de Enki, em várias listas dos deuses, reforça o seu papel como líder da insurreição contra Enlil. Estudiosos bíblicos concordam que o contexto para o incidente Caim-Abel é o interminável e universal conflito entre fazendeiros e pastores em relação à terra e à água. Tais conflitos são descritos em textos sumérios como parte da história primitiva da humanidade, um tema exposto em um texto que os estudiosos chamam de o mito do gado e do grão, em que Enlil é a divindade de Anshan, grãos e agricultura, e Enki de Lar, gado de lã e pastoreio, funções que foram continuadas pelo filho de Enlil, Ninurta, que, como descrito no selo cilíndrico VA 243, figura 51, concedeu arado à humanidade, e pelo filho de Enki, Dumuzi, que era um pastor. Como em outros exemplos, a Bíblia reúne as 2 divindades, Enlil e Enki, em um Yahvé único que aceita a oferta do pastor, Abel, de seus rebanhos, mas ignora a oferta do fazendeiro, Caim, da fruta do solo. Seguindo o conto de Caim e Abel, a Bíblia dedica o restante do Gênesis, capítulo 4, a Caim e seus descendentes. Com medo de ser morto por seu pecado, Caim é agraciado por Deus com uma marca protetora visível, a favorita marca de Caim dos pregadores de domingo, que durará 70 vezes 7 gerações. Caso fosse transmissível por gerações, teria de ser uma marca genética.
Como no conto do dilúvio, o mesmo Yahvé que estava farto da humanidade e buscava sua eliminação, mas então avança para salvá-la por meio de Noé. Assim faz Yahvé que havia ignorado, condenado e punido Caim, e agora lhe concede segurança e proteção. Mais uma vez, vemos que a Bíblia combina as ações de Enki com as ações de Enlil em uma entidade divina única chamada Yahvé. Como explicado a um Moisés inquiridor, Êxodo 13:14, o nome significava Eu sou aquele que sou, um Deus universal uma vez agindo por barra como Enlil, outra vez por barra como Enki, ou em momentos, por outras entidades, deuses, como seu emissário. Protegido por uma divindade solidária, o errante Caim atingiu a terra de Nod, a leste do Éden. Ali, Caim conheceu sua esposa e teve um filho, Enosh, igual base, ou fundação. E ele construiu uma cidade e chamou-a de Enosh, em homenagem a seu filho. Então, em Enosh, Iared nasceu, e Iared gerou Meuael. E Meuael gerou Metushael, e Metushael gerou Lameque. Ao atingir a sétima geração, Adão, Caim, Enosh, Iared, Meuael, Metushael, Lameque, a Bíblia torna-se generosa, até elogiosa, com sua informação sobre a linhagem de Caim e suas conquistas. E Lameque tomou duas esposas, o nome de uma, Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada teve Jabal. Ele era o pai daqueles que vivem em tendas e têm rebanhos. E o nome de seu irmão era Jubal, ele era o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz Tubal-Caim, um artífice de qualquer peça de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naama. Essas conquistas de 7 gerações na linhagem de Caim foram comemoradas por Lameque com uma canção. Citadas pela Bíblia, elas combinavam os 70 vezes 7 de Caim com a invocação de um enigmático 77 por Lameque, para formar o simbólico triplo 7, 7, 7, 7. Apesar de sua brevidade, a linhagem de Caim retrata uma civilização plena que começou com um trabalhador da terra, passou por um estágio típico dos beduínos, moradores de tendas que cuidam de rebanhos e dominaram a transição de camponeses para moradores de cidade, vangloriando-se de seus músicos e incluindo metalúrgicos. Se não foi no pré-diluviano Edim, ou na futura Suméria, onde surgiu tal civilização. A Bíblia evita dizer-nos onde Caim se estabeleceu, declarando apenas que ele foi para o leste do Éden, apenas para as regiões das montanhas de Zagros, em direção à terra do Nod igual errante. Resta-nos adivinhar até onde Caim foi no leste do Éden, apenas para as regiões das montanhas de Zagros que, mais tarde, se tornaram Elão, Gútimo e Media. Ele e sua família continuaram vagando na direção leste, pelo Planalto Iraniano, até Lorestã, região dos trabalhos em metal, e o Vale do Indo, rico em gado. Esses errantes atingiram o Extremo Oriente, teriam atravessado o Oceano Pacífico, atingindo as Américas. Não é uma pergunta absurda, já que o homem conseguiu, de alguma forma, em algum momento do passado recente, chegar às Américas, milhares de anos antes do dilúvio. O enigma é quem, como e quando. A suposição acadêmica geral tem sido que os sumérios, e seus sucessores na Mesopotâmia, não tinham nenhum interesse, por isso, nenhum registro da linhagem perdida dos caimitas. Mas é inconcebível que a seção bíblica sobre a migração de Caim, gerações e suas impressionantes conquistas, não se baseie em algum registro escrito mesopotâmico. De fato, tal tabuleta, hoje arquivada no Museu Britânico, catalogada BM 74329, transcrita, traduzida e relatada por A. R. Millard W. G. Lambert na revista Cadmus, volume 6, fala sobre um grupo de indivíduos exilados que eram fazendeiros como Caim, um trabalhador da terra. Eles vagaram e chegaram a uma região chamada Dunno, a terra de Nod da Bíblia. Ali, seu líder, chamado Cam, construiu uma cidade cujo ponto de referência eram torres gêmeas. Ele construiu em Dunno uma cidade com torres gêmeas.
Caim dedicou a si mesmo o reinado sobre a cidade. A pista a respeito da cidade célebre por suas torres gêmeas é particularmente intrigante. A chegada precoce de humanos às Américas, pelo Oceano Pacífico, não é apenas a última conclusão científica, mas está de acordo com a tradição nativa local tanto da América do Sul quanto da América do Norte. Na Mesoamérica, a lendária chegada em barcos foi feita pela região ancestral das Sete Cavernas ou Sete Santuários, a partir de um códice náhuatl pré-azteca. Salientando os paralelos com a linhagem 777 de Caim/Lameque, eu questiono nos livros Os Reinos Perdidos e O Começo do Tempo se o nome da capital azteca, Tenochtitlan, igual cidade de Tenoch, hoje a cidade do México, poderia na verdade significar cidade de Enoch, uma cidade conhecida, quando os espanhóis chegaram, por seu templo azteca de torres gêmeas. Também especulei se a marca de Caim, que tinha de ser notada e reconhecida por outros quando vista, poderia ter sido a ausência de pelo facial dos homens mesoamericanos. As semelhanças entre o texto e a história bíblica das perambulações de Caim e a cidade que ele construiu são óbvias, mas a suposição é que tudo aconteceu dentro da abrangência geográfica do Oriente Próximo. Um salto transpacífico para as Américas, no entanto, recusa-se a desaparecer porque o detalhe de 4 irmãos desposando suas irmãs e fundando uma nova cidade é o ponto central das lendas dos inícios dos povos nativos da América do Sul. Ali, como detalhado no livro Os Reinos Perdidos, a lenda consistia em 4 irmãos, Ayar que desposaram suas irmãs, vagaram pela terra e fundaram a grande cidade de Cusco e seu templo. Eles encontraram o local correto para esse umbigo da terra com a ajuda de um bastão de ouro oferecido a eles pelo deus Viracocha, igual criador de tudo. Apesar de nossa perplexidade diante de tais semelhanças, uma coisa pode ser afirmada com certeza: se as lendas e os povos viajaram, foi do Oriente Próximo para os Andes, e não vice-versa. Se foi assim que aconteceu, então temos aqui um segmento da humanidade que poderia ter sobrevivido ao dilúvio sem a Arca de Noé, oferecendo uma linhagem genética humana sem a intrusão de intercasamento. Sem uma pausa, a Bíblia continua com os versículos Lameque/777 com a informação de que, em sua casa, Adão esteve com sua mulher outra vez, e ela concebeu um filho, e ela chamou-o pelo nome Set, em inglês, um trocadilho com o nome que significa, em hebraico, concedido, pois Deus havia concedido outra semente em vez de Abel, que Caim assassinara. Devemos notar que Set não é apenas outro filho, ele é outra semente. E de Set, dele também nasceu um filho, e ele o chamou pelo nome de Enoch. E foi então que a utilização do nome Yahvé começou. Gênesis 4:26. Com o nascimento de Enoch, filho de Set, a Bíblia esclarece que uma nova linhagem genética/genealógica foi lançada. Ela leva diretamente a Noé, e assim, a sobrevivência pós-diluviana da semente da humanidade. O nome Enoch não é difícil de explicar. Ele significa, em hebraico, humano no sentido de aquele que é frágil/mortal. Deriva da mesma raiz que o termo Enoshut, sem dúvida, vem do acadiano Nishiti. Ambos significam humanidade, espécie humana. E fica claro que é essa linhagem humana, tão distinta daquela que surge por meio de Caim, que esteve envolvida nos acontecimentos subsequentes, incluindo o intercasamento com os filhos de Elohim. A ênfase da Bíblia nessa linhagem genealógica se expressa pela localização editorial e pela extensão dos dados. A linhagem de Caim é descrita em 8 versículos, inseridos no capítulo 4 do Gênesis, entre a história de Caim e Abel e o nascimento de Set e Enoch, filhos de Adão e Eva. A linhagem de Set e Enoch, a Bíblia dedica os 2 versículos conclusivos no capítulo 4, e ainda todo o capítulo 5 e seus 32 versículos.
A lista fornece uma cadeia genealógica ininterrupta de 10 patriarcas pré-diluvianos de Adão a Noé, sem deixar dúvidas de que foi essa linhagem que levou a Noé, e assim, ao salvamento da semente da humanidade e seu restabelecimento na sequência do dilúvio. Embora seja a linhagem genealógica preferida, a Bíblia é mesquinha no que se refere a essa informação. Com uma única exceção principal, os dados que a Bíblia fornece consistem em um nome, com que idade cada patriarca teve seu filho primogênito e por quanto tempo ele viveu depois disso. Mas quem eram eles, por que se distinguiam e qual era sua ocupação? O único aspecto de suas vidas que fica evidente, de imediato, é terem sido abençoados com uma longevidade impressionante. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança e chamou-o pelo nome Shet. E os dias de Adão após ter gerado Shet foram 800 anos. E ele gerou outros filhos e filhas. Assim todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e ele morreu. E Shet viveu 105 anos e gerou Enosh. E, após ter gerado Enosh, Shet viveu 807 anos, e ele gerou filhos e filhas. E todos os dias que Shet viveu foram 912 anos, e ele morreu. A lista continua, da mesma forma, pelos próximos 4 patriarcas. Enosh gera Kenan aos 90, vive outros 815 anos, gera outros filhos e filhas, morre com 905 anos. Kenan gera Malaleel aos 70, morre com 910 anos. Malaleel gera Jared, em inglês, aos 65, morre com 895 anos. Yared gera Enosh aos 162, morre com 962 anos. Houve um acontecimento extraordinário quando se chegou ao 7º patriarca, Enosh, que viveu 65 anos e gerou Matusalém, mas não morreu porque, com 365 anos, Elohim levou-o. Voltaremos a essa revelação significativa em breve. Agora devemos continuar o registro dos subsequentes patriarcas para completar sua lista e a contagem de suas idades. Matusalém gerou Lameque aos 187 e morreu com 996 anos. Lameque gerou Noé aos 182 e morreu com 777 anos. Noé gerou Sem, Cã e Jafé aos 500. Ele tinha 600 anos quando o dilúvio arrebatou a terra. Embora esses números indiquem uma impressionante longevidade, o que é esperado daqueles mais próximos a essa infusão genética, a lista sugere que os patriarcas viveram para ver não apenas filhos e netos, mas também bisnetos, tataranetos e além, e morreram um pouco antes do dilúvio. Assim, apesar de suas longevidades extraordinárias, apenas 1656 anos se passaram de Adão até Noé, anos adâmicos. Nasce Adão. 0001, nasce Sete. 130, nasce Enosh. 235. Nasce Kenan. 325. Nasce Malaleel. 395. Nasce Yared. 460. Nasce Enosh. 622. Nasce Matusalém. 687. Nasce Lameque. 874. Adão morre. 930, idade 930. Enosh transfigurado. 987, idade 365. Sete morre. 1042, idade 912. Nascimento de Noé. 1056. Enosh morre. 1140, idade 905. Kenan morre. 1235, idade 910. Malaleel morre. 1290, idade 895. Yared morre. 1422, idade 962. Nascem os 3 filhos de Adão. 1556. Lameque morre. 1651, idade 777.
Matusalém morre. 1656. Idade 969. Dilúvio, Noé 600. 1656. Estranha ou não, essa lista da linhagem dos 10 patriarcas pré-diluvianos, que levam ao herói do dilúvio e a história do dilúvio, inevitavelmente exigiu esforços acadêmicos para compará-la aos reis antediluvianos de Beroso e suas fontes, uma tarefa nada fácil, já que os meros 1656 anos da Bíblia do nascimento de Adão até o dilúvio são bem diferentes dos 432.000 anos de Beroso, ou os totais, de acordo com o WB 62, WB 444, etc. Bíblia WB 62 Beroso. Adão 130. Alulim 67.200. Alouros 36.000. Set 105. Alaugar 72.000. Alaparos 10.800. Enosh 90. Engiqueduno 72.000. Amelon 46.800. Quenã 70. Jalima 21.600. Amendon 43.200. Malalel 65. Dumuzi 28.800. Megalaros 64.800. Yaret 162. Enmeluana 21.600. Daonos 36.000. Enosh 65. Encipsiana 36.000. Eudorachos 64.800. Matusalém 187. Enmedurana 72.000. Amempsinos 36.000. Lameque 182. Sucurlon 28.800. Ardates, ou Bates 28.800. Noé 600. Ziusudra 36.000. Xisutros 64.800. 10 patriarcas 1656. 10 patriarcas 456.000. 10 120 chars igual 432.000 reis. Houve muitas tentativas acadêmicas de um malabarismo numérico com o objetivo de descobrir algum denominador comum entre os 1656 anos e os números mesopotâmicos. Nenhum é convincente ou razoavelmente aceitável. A nossa própria tentativa, no livro Encontros Divinos, focada na identidade óbvia Noé/Ziusudra e, por conseguinte, na relação 636.000, assinalou que uma vez que o número 1, em cuneiforme, também podia significar 60, dependendo de sua posição, o redator bíblico poderia muito bem ter reduzido as idades baseado em um fator de 60. Isso significaria um espaço de 99.360, 1656x60, anos de Adão até o dilúvio, ainda não o suficiente para fechar o intervalo. Que os números não encaixem não é nenhuma surpresa, pois o método de cálculo, para começar, está errado. A conta mesopotâmica começa com a chegada dos Anunnakis, 120 sars antes do dilúvio. A conta adâmica começa não a partir do mesmo momento, mas na época da moldagem de Adão, 40 sars mais tarde, e até ainda mais tarde, quando o indivíduo chamado Adão nasceu. Além do mais, a lista mesopotâmica fornece a extensão dos reinados, o que, na melhor das hipóteses, deveria ser comparado com o momento em que a sucessão patriarcal aconteceu, e não quando nascia um filho. O uso de estimativas do tempo de vida em vez das datas de nascimento dos filhos, e multiplicando aquelas idades por 60, resulta em uma melhor variação do tipo de Beroso. Os 930 anos de Adão se tornariam 55.800, os 912 de Sete serão 54.720, os 905 de Enosh, 54.300, e assim por diante.
Todos somados, os 10 tempos de vida, com a contagem de Enosh interrompida aos 365 e a de Noé aos 600, chegam à soma final de 8.225, que multiplicados por 60 resultam em 493.500 anos. Presumindo que a sucessão, às vezes, acontecia antes da morte do predecessor, aproximamo-nos da variação dos totais mesopotâmicos. Uma melhor pista, que vale a pena seguir, poderia ser a comparação de personalidades, utilizando seus nomes e ocupação como dicas. Poderíamos encontrar, por exemplo, o ponto na lista dos 10 reis mesopotâmicos em que o bíblico Adão faz uma aparição. Parece que sim, se olharmos com atenção. Dos 2 primeiros governantes sabemos, com certeza, que reinaram em Eridu, o primeiro assentamento Anunnaki estabelecido por Enki. Ambos portavam típicos nomes primitivos Anunnakis, e, provavelmente, Alulin era Alalu, o rei deposto de Nibiru, nomeado chefe administrador, rei, de Eridu por seu genro Enki. Alalgar, cujo nome transmitia a noção de estabelecer-se, não é conhecido de outra forma, e poderia ter sido um dos assessores de Enki. A questão interessante em torno desses reinados, como registrado no WB 62, é que, juntos, eles somavam 139.200 anos, um pouco abaixo de 40 chars, igual 144.000 anos, de trabalho Anunnaki antes do operário ser moldado. Parece o momento ideal para o Adão, nascido para trabalhar, surgir. E, de fato, é aqui que a lista mesopotâmica nomeia um terceiro governante Amelon, o operário em acadiano, uma interpretação que condiz com o sumério Lulu Amelu. Olhando para o seu nome na lista WB 62, a verdade surge diante dos nossos olhos. Enkiduno significa, em termos sumérios simples e claros, em que fez moldouro. No acadiano Amelon e no sumério Enidunno, sugiro eu, estamos diante do Adão bíblico. O WB 62 lista, então, 2 nomes. O incompleto, Alim e Dumuzi, um pastor. Os nomes e suas sequências fazem-nos refletir. Por incrível que pareça, Alim significa, em sumério, terra de pastagem ou seu animal, o carneiro. Dumuzi significa, literalmente, filho que é vida. Poderiam esses nomes sumérios corresponder aos filhos de Adão, Abel, o pastor, e então Set, o filho por meio do qual a nova linhagem da vida foi concedida? Vários estudos que comparam a lista bíblica dos patriarcas com a lista de Beroso já sugeriram que o Ammenon, de Beroso, deriva do termo acadiano e hebraico, para artesão/artífice, Amã, uma descrição que condiz com o bíblico Kenã, igual artífice de utensílios. Sem nos determos no restante dos nomes, as ocorrências, até agora fornecidas, sugerem uma fonte comum para as várias listas de reis sumárias, a lista de Beroso e a Bíblia. Nossas análises e descobertas vão além da conclusão de que em algum lugar, de alguma forma, deveria haver uma fonte comum de onde os dados eram obtidos. Pois, se os governantes sumérios pré-diluvianos e os patriarcas bíblicos pré-diluvianos eram os mesmos, surge a pergunta: quem, de fato, eram esses patriarcas? Se Adão, Set, Enosh, etc. viveram e reinaram por períodos contados em chars, seriam eles homens mortais, como a Bíblia implica? Se eles foram os governantes que se estenderam em chars da lista de reis suméria, porque a Bíblia afirma repetidas vezes de que cada um deles morreu? Ou seriam eles, talvez, uma combinação dos dois? Parte homens mortais, parte deuses, em outras palavras, semideuses, com todas as consequências genéticas disso. Poderiam os próprios patriarcas bíblicos, incluindo Noé, ter sido os tais homens de renome do Gênesis, capítulo 6, que foram gerados pelos nefilins que acasalaram com as filhas do homem? Para encontrarmos uma resposta, aliás, surpreendente, temos de examinar, mais uma vez, todas as fontes disponíveis. O poder do Sete.
Nossa vida diária é regulada pela semana de 7 dias, um número ímpar que não se encaixa nem no nosso sistema decimal, igual base 10, como o número dos nossos dígitos em duas mãos, nem no sistema sexagesimal sumério, igual base 60, que continuamos a utilizar na geometria, astronomia e marcação do tempo. Essa escolha incomum é explicada pelo conto bíblico da criação que cobriu o período de 7 dias, com o dia final de descanso e revisão incluído. Esse 7 bíblico é explicado, por sua vez, pelas 7 tabuletas do Enuma Elish, o mesopotâmico épico da criação. Mas por que o texto foi escrito em 7 tabuletas? O número 7, incluindo o sétimo e o 70, surge em quase todo acontecimento bíblico importante, mandamento e profecia, em um total de 600 vezes. Ele também é um número-chave no Novo Testamento, incluindo o profético livro do Apocalipse, assim como nos livros pseudoepigráficos, como os 7 tipos de anjos do livro de Enoch. Houve o mesmo na tradição egípcia, começando pelas questões dos deuses. A primeira dinastia divina consistia em 7 deuses, de Ptah a Horus, e em todas havia 49, igual 7x7, governantes divinos e semideuses até começar o reinado faraônico. O princípio mesoamericano é atribuído a 7 tribos, e assim por diante. A consideração do 7 como um número de poder iniciou, de fato, com os Anunnakis que vieram de Nibiru para a Terra. Nippur, o centro de controle da missão, foi a 7ª cidade na Terra. Havia 7 sábios, e os 7 que julgam. Os zigurates tinham 7 pódios, e as estrelas eram localizadas com a agulha de 7 números. Um deus possuía a arma sétupla, e havia 7 armas do terror. A liberação do touro do céu desencadeava 7 anos de fome. Quando um templo era inaugurado, 7 bênçãos eram pronunciadas. E assim por diante. A origem de tudo isso, sugerimos, é a posição da Terra como o 7º planeta do ponto de vista dos Anunnakis. Ele anuncia que Enlil passou por 7 planetas para chegar à Terra, começando a contagem com Plutão, depois Netuno e Urano, como o 2º e 3º, Saturno e Júpiter, como o 4º e 5º. Marte como o 6º, e a Terra como o 7º planeta. De modo correspondente, 7 pontos formavam o símbolo celestial da Terra, conforme visto em um monumento assírio, ao lado dos símbolos da Lua, Nibiru e do Sol, e as divindades associadas a eles.